Olá, irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Que todos tenham um ótimo dia e uma ótima semana daqui pela frente, seja quando for que você esteja vendo esse vídeo. Sabemos que todos nós temos muitas vaidades e embora a gente muitas vezes não pare para refletir sobre isso, mas a grande verdade é que nós temos. E aí você pode se perguntar: mas eu sirvo a Deus, sou cristão, tenho uma vida reta diante do Senhor, mas isso não significa que nós não tenhamos nossas vaidades. O que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1, verso 1 e 2, está dizendo o seguinte: vaidades de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem do seu trabalho que se afadiga debaixo do sol, ou dependendo da tradução, que se afadiga debaixo do céu. Nós sabemos que essa reflexão de Salomão, embora esteja passando um viés tanto quanto pessimista desse homem, o Espírito do Senhor, mesmo debaixo dessa angústia que ele estava vivendo, desses processos emocionais que ele estava vivendo de tristeza, ele deixou um alerta para nós. Salomão ele teve uma vida que poucos reis naquela época puderam ter. Para falar a verdade, nenhum rei teve uma vida como a que Salomão teve. Hoje, muitos de nós temos uma vida que as pessoas naquela época nem sonhavam em ter. E mesmo assim, nós corremos atrás do vento e estamos caindo nas mesmas vaidades ou até em vaidades maiores do que a de Salomão. E aí você pode se perguntar: mas eu não tive quase 1000 mulheres, eu não tenho ouro e prata em excesso, não sou rico, nem chego perto disso. Mas quando a gente fala de vaidade, a gente não fala daquilo que é exterior, e sim daquilo que é interior. Quando Salomão estava falando acerca dessas coisas, ele estava mostrando aquilo que estava dentro dele. Ou seja, quando ele era rei, né, isso ele ainda no reinado, evidentemente, mas a gente usa essa linguagem para entendimento. Quando ele era rei de Israel, ele era um homem temente a Deus, foi devoto ao Senhor, só que dentro do coração dele a vaidade brotou. E quando essa vaidade brotou, tudo que estava ao seu redor, seja ouro, prata, a paz no reino que ele teve durante tantos anos, tudo isso foi jogado abaixo. Por quê? Porque quando a vaidade entra, e a vaidade, na verdade, ela não entra, ela já existe, mas Salomão, no caso, quando ele temia o Senhor de forma sincera ali e estava nos caminhos do Senhor, ele dominava essa vaidade que há dentro dele. É o fruto do Espírito, chamado domínio próprio, que está escrito na sua Bíblia, né? Em Gálatas, capítulo 5, também Paulo fala dele, né, na carta aos Tessalonicenses. Enfim, esse domínio próprio é o que Jesus Cristo nos ensinou a ter no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5 até o 8, onde a gente não se deixa ser dominado pela nossa vaidade e passa a viver uma vida onde a gente desdenha as coisas terrenas sem achar que a gente não precisa delas, a gente precisa, porém a gente não guarda os nossos tesouros na terra para o nosso coração ficar preso. A gente tem sim aquilo que é necessário para a nossa vida, para a gente viver sem esse tipo de viés. E é aí que a gente ganha com o Senhor. Porque quando a gente não se deixa ser dominado por isso, a gente vive uma vida deleitosa no Senhor, ainda que a gente seja privado de muitas coisas. Então, ainda que a gente não tenha metade ou um terço ou quase nada da riqueza que Salomão tinha, nós temos uma coisa em comum: somos filhos de Adão, somos pecadores, somos pessoas que precisam de se arrepender e que temos sim o viés da vaidade na nossa mente. Porque quando a Bíblia fala coração, né, a gente aponta para cá, mas na verdade está querendo dizer o fruto da nossa mente. Como Tiago fala, cobiçais e nada tendes, né? E ele ainda fala que o Espírito do Senhor, o próprio Jesus, a ninguém tenta, mas a gente é tentado pelas nossas próprias cobiças. E o que é a própria cobiça? É a vaidade. Tudo aquilo que a gente tem dentro de nós como vaidade, eu quero isso, eu quero aquilo,
Porque eu sou, eu faço, eu posso. Tudo isso é uma vaidade, sabe? Então às vezes a gente pensa que vaidade é comprar um monte de coisa, ser consumista. Sim, é uma vaidade extrema isso. Mas a vaidade, ela pode estar nas mínimas coisas. A vaidade, ela pode estar numa necessidade neurótica de poder, por exemplo, quando você quer ter a razão em tudo e aqueles que estão ao seu redor não têm razão em nada, só você que está certo, você é o dono da verdade. A vaidade, ela pode estar presente quando você acha que porque você tem um conhecimento a mais do que as pessoas que estão junto com você ou ao seu redor, você inferioriza essas pessoas, né? A vaidade também pode estar atrelado a você achar que só você faz a coisa certa e os outros não, seja em qualquer área da vida. Infelizmente, dentro do reino de Deus, né, que as pessoas chamam a igreja CNPJ de reino de Deus, embora tenham muitas pessoas boas nessa igreja, né, ótimas pessoas, eu não estou aqui condenando as pessoas, eu estou falando da instituição, porque esta sim está adornada de vaidades. Isso significa que quanto mais as pessoas se afundam nesse sentimento, mais a necessidade de poder cresce. E isso a gente vê pelos líderes religiosos dessas igrejas, né? Mas só que um dia essa vaidade, hoje o que a gente vê escancarado, explícito, um dia foi pequeno. Um dia essa vaidade foi pequenininha. Salomão também. Um dia a vaidade dele foi do tamanho de um grão de mostarda. Mas só que ele não se dominou. Ele não fez o que Deus falou para Caim. Olha, o mal está sobre você, mas cumpre a você dominar esse mal. Isso é domínio próprio. Domínio próprio não é só quando você está numa briga e você é cristão e você ficar ali se reprimindo para poder não partir para cima ou não falar algo torpe. Não. Domínio próprio é você ter a consciência de que o espírito que está sobre você pode vencer a sua carne e você se autodomina. Não é ter domínio sobre todos os seus pensamentos, porque isso não tem como. Mas é você entender que você pode ser sim o dono dos seus pensamentos e não se deixar se levar por pensamentos de ganância em excesso, de poder exercer um poder fora do normal. Você não precisa se deixar levar pela necessidade de agradar todo mundo, embora você tenha que amar a todos, mas você não tem que agradar a todos, porque a própria Bíblia nos mostra que ou há de servir a um e agradar ao outro, ou agradar o outro e servir a um. Não tem como servir a dois senhores. E o próprio Cristo também deixou relatado nos evangelhos que aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Se a gente tiver o nosso coração nas coisas da terra, o nosso tesouro vai estar na terra. Se a gente tiver nosso coração nas coisas do céu, o nosso tesouro vai estar no céu. Amém? É isso que eu quero deixar relatado para vocês. Tenham uma ótima semana e fiquem todos na paz.